especialmente o verso 3, ele diz: se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, eu creio que esse é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, a unidade dos cristãos. E é um assunto que tem sido alvo de muita discussão. Primeiro, nós temos a crítica da Igreja Católica de que os evangélicos, eles são completamente divididos. Costumo ver essa crítica nas redes sociais, de repente perguntando: mas que igreja evangélica? Qual delas? Pentecostal, neopentecostal, reformada, conservadora, calvinista, arminiana? Porque são tantas. Mas nós não. A Igreja Católica só tem uma. Então, geralmente esse apelo, essa crítica é feita aos evangélicos, dizendo que nós não temos unidade ou que nós quebramos a unidade aqui, do Espírito. Mas é evidente que essa argumentação é uma falácia, porque Paulo está falando aqui da unidade que é promovida pelo Espírito Santo e não uma unidade que é promovida por meio de uma organização hierárquica encabeçada por um homem que se diz infalível. Completamente diferente. Que é a unidade imposta de cima para baixo, a ponto de se dizer que fora da estrutura da Igreja Católica não há salvação. Então, não é desse tipo de unidade que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da unidade que é promovida pelo Espírito Santo, que é promovida por Ele, criada por Ele. Nós vamos ver isso mais de perto aqui. Mas isso não quer dizer que a crítica não seja totalmente verdadeira, que a crítica seja totalmente falsa. Porque, infelizmente, os evangélicos se dividem em questões onde eles poderiam se tolerar uns aos outros, onde eles poderiam conviver uns com os outros, com suas diferenças. E aí essa multiplicidade de denominações. Contudo, em favor dos evangélicos, se diga que se nós dissermos assim: quem no meio de toda essa pluralidade, diversidade de denominações evangélicas, se eu disser assim: se ajuntem comigo todos os que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é pela fé em Cristo somente, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltará uma outra vez para buscar os seus, creio na realidade do inferno, na realidade do céu e no perdão de pecados pelo sangue de Jesus. Aí, se eu disser, quem crê nisso se ajunte num lugar só, nós talvez vejamos que a unidade entre os evangélicos é muito maior do que se pensa. E que boa parte dessa diversidade é em questões absolutamente secundárias: governo de igreja, contemporaneidade de dons, forma de batismo, estilo de organização. Então, por isso que é importante olhar para esse assunto com critério e dando a ele a sua devida importância, porque esse é o tipo de coisa que se diz hoje e com muita frequência, e é preciso que nós tenhamos uma compreensão muito clara do que é que Paulo está determinando aqui, que nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz.